A pergunta é: qual é a pergunta? Considerações sobre as perguntas científicas, epistemologia e educação. Olá a todos! Hoje vamos embarcar em uma jornada através do fascinante processo de formulação de perguntas de pesquisa. Mas antes de mergulharmos neste universo, precisamos esclarecer um ponto crucial. Não existe algo como um método científico universal. Muitos de nós aprendemos sobre o método científico como uma série de passos rígidos a serem seguidos. No entanto, a realidade da pesquisa científica é muito mais dinâmica e matizada. O que propomos aqui não é uma receita de bolo, mas sim um convite à reflexão sobre como abordamos a ciência. Uma boa pergunta de pesquisa é a espinha dorsal de qualquer investigação científica. Mas o que torna uma pergunta boa não é apenas sobre sua estrutura ou formulação, mas também sobre a capacidade de abrir novos caminhos para exploração, reflexão e descoberta. Portanto, convido vocês a refletirem comigo. Como podemos abordar nossas curiosidades e incertezas de maneira que nos leve a perguntas de pesquisa profundas e significativas? Vamos explorar juntos alguns princípios que podem nos guiar nessa jornada. Em todo caso, para que perguntar? Desde os tempos antigos, questionar o mundo ao nosso redor tem sido uma característica definidora da experiência humana, da nossa existência. Filósofos como Heidegger e Kierkegaard nos lembram que perguntar é mais do que um ato de curiosidade, é uma expressão fundamental do nosso ser. Ao abordar a pesquisa científica, o modelo de Berkeley nos oferece uma estrutura valiosa para entendermos como e por que formulamos perguntas. Esse modelo começa com o impulso de perguntar, desencadeado por momentos de serendipidade, observações surpreendentes ou uma motivação intrínseca profunda. Mas o que é exatamente serendipidade? É o fenômeno de encontrar algo sem estar procurando exatamente por isso, um conceito que tem desempenhado um papel crucial em numerosas descobertas científicas ao longo da história. Desde a descoberta da penicilina até o desenvolvimento dos raios-x, a serendipidade nos lembra de estarmos sempre abertos às possibilidades ilimitadas que surgem em nossa busca por conhecimento. Esses momentos de sorte feliz não são apenas acidentes felizes, mas o resultado de mentes curiosas e observadoras que estão prontas para reconhecer e explorar o inesperado. Assim, ao formularmos nossas perguntas de pesquisa, é vital mantermos essa abertura à serendipidade, permitindo que ela guie parte de nossa jornada científica. O ato de perguntar, então, emerge da nossa curiosidade, dúvidas, problemas identificados ou mesmo com o advento de novas tecnologias. É aqui que começamos a moldar nossas questões de pesquisa, buscando entender melhor o desconhecido. Assim, hábitos como escolher criteriosamente material para estudo, que tanto amplifiquem com leituras diversas, quanto aprofundem com leituras temáticas o conhecimento, são importantíssimos para o desenvolvimento de boas perguntas. Nota: a pergunta é suprimível quando a pesquisa é de construção, engenharia, criação, etc., por ser trivial, do tipo: como criar X? Nesse caso, é dispensável. A partir dessas questões, mergulhamos numa revisão do conhecimento existente, buscando lacunas e conexões que não foram exploradas. Esse processo não só aprofunda nossa compreensão, mas também nos guia na produção de hipóteses bem fundamentadas. Com uma hipótese em mãos, definimos objetivos claros para nossa pesquisa. Esses objetivos nos direcionam, fornecendo um foco para nossa investigação e ajudando a delinear o caminho que nossa pesquisa seguirá. Por fim, ao questionar, revisar e hipotetizar, instigamos o desenvolvimento do conhecimento. Cada pergunta de pesquisa que formulamos e cada resposta que buscamos contribuem para a expansão contínua da compreensão humana sobre o mundo. Tipologia e taxonomia das perguntas de pesquisa.
Diversos autores propõem categorizações de perguntas de pesquisa com base em abordagens empíricas. Essas estruturas, como PICO, PECO, PICOT, PICUS, PICO, PVO e PCC, oferecem uma maneira sistemática de formular perguntas claras e objetivas para guiar a pesquisa. Vamos explorar brevemente cada uma. PICO: população, intervenção, comparação, outcome. É ideal para questões de eficácia de intervenções. PECO: população, exposição, comparação, outcome. Foque em estudos observacionais. PICOT: população, intervenção, comparação, outcome, tempo. Adiciona o elemento tempo à equação. PICOS: população, intervenção, comparação, outcome, estudos. Especifica o tipo de estudo. PICO com O minúsculo. População, interesse, contexto. É usado para qualitativos e revisões narrativas. PVO: população, variáveis, outcome. Aplica-se a estudos sem intervenção direta. PCC: população, conceito, contexto. É comum em revisões integrativas e metassínteses. Além dessas estruturas, temos os critérios Finer: factível, interessante, nova, ética, relevante, que nos ajudam a avaliar a qualidade e a viabilidade de uma pergunta de pesquisa, assegurando que seja significativa e realizável. Gilson Volpato, um renomado especialista em comunicação científica, oferece uma perspectiva diferente, focando na lógica por trás da formulação de perguntas de pesquisa. Ele as divide em descritivas e associativas. As perguntas descritivas investigam uma ou mais variáveis sem necessariamente estabelecer uma relação entre elas. São perguntas que descrevem características, frequências ou distribuições de variáveis dentro de uma população específica e dispensam a formulação de hipóteses. As perguntas associativas, por outro lado, buscam entender as relações entre duas ou mais variáveis. Elas requerem a formulação de hipóteses para investigar se e como as variáveis estão relacionadas. Dentro das associativas, distinguimos entre aquelas que observam variáveis sem interferência, buscando correlações, e aquelas com interferência, que exploram relações de causa e efeito. Essa distinção é crucial para o desenho do estudo e a interpretação dos resultados. No coração do ensino por investigação está a questão-problema, um poderoso catalisador para o aprendizado. Esta abordagem pedagógica não só define o objeto de estudo, mas também motiva pedagogicamente os alunos a se envolverem ativamente no processo de aprendizagem. A questão-problema não apenas engaja os alunos cognitivamente, mas também destaca equívocos conceituais e demarca potenciais barreiras de paradigma. Ao enfrentar esses desafios, os alunos não só adquirem conhecimento, mas também desenvolvem habilidades críticas de pensamento e investigação. Ao usar estruturas que são simulações de casos reais ou potencialmente pesquisáveis, nos moldes imagine que, suponha que, coloca-se uma proposta subjacente que empodera e encultura, mostrando que os aprendizes são sim capazes de fazer ciência se tiverem o conhecimento teórico necessário. É desejável que a questão-problema incentive fortemente a argumentação, tão típica da cultura científica, estimulando os estudantes a fazerem afirmações apenas diante de dados e de suporte teórico válido. Para tanto, as perguntas devem ser estruturadas de modo a exigir raciocínios mais complexos e fundamentados. Identificar e reconhecer
as mais comuns barreiras de aprendizagem é essencial. Isso nos permite adaptar nossas estratégias didáticas para atender às necessidades individuais dos alunos, aumentando a motivação e capacidade de superar desafios conceituais. Segundo Bergstrand, num trabalho de 2014, a experiência de coleta de dados deve ser desenhada de forma a provocar um choque cognitivo, desafiando as preconcepções dos alunos e promovendo um profundo envolvimento com o material de estudo. Esse choque é crucial para o desenvolvimento de um entendimento mais profundo e para a mobilização científica. Enfrentamos um desafio pedagógico. Como desmantelar noções errôneas em ciência por meio de questões-problema bem planejadas? Minha proposta se baseia no choque cognitivo, na ruptura de paradigmas. As questões-problema que fazem emergir as misconceptions, ou concepções errôneas. Sim, estou as tratando como erros mesmo. São ferramentas poderosas. Apesar de algumas resistências a esta abordagem defenderem, ao invés, que não existem erros, mas apenas concepções alternativas, reafirmo que se tratam sim de erros. Mas calma, não estou adotando um absolutismo epistemológico nem advogando um positivismo atávico. Considerando um corpo teórico de referência, seja um campo fértil de pesquisa, na epistemologia de Lakatos, ou um paradigma vigente na de Kant, esses erros são raciocínios divergentes, mas cruciais para a aprendizagem. Portanto, ao criticar a existência dos erros, não caia na ilodicidade. Se negarmos a existência de erros diante de uma teoria de fundo, paradoxalmente invalidamos a base da crítica. Afinal, ou os erros existem e a minha posição se sustenta, ou não. Mas nesse caso, o argumento contrário se autorrefuta, já que eu também não poderia estar errado. A contextualização do aprendizado é fundamental. Ela serve como catalisadora de motivação estudantil, apoiando-se em teorias como o socioconstrutivismo de Vygotsky e a aprendizagem significativa de Ausubel. Ao conectar o conteúdo com a realidade dos alunos, promovemos uma maior identificação e engajamento com o tema. Vejamos agora alguns exemplos de perguntas de pesquisa e questões-problema, bem como alguns meios de examiná-las e avaliá-las. Perguntas de pesquisa em publicações acadêmicas. Exemplos. A primeira, a das espécies invasoras, no esquema empiricista poderia ser categorizada como PECO, dada a exposição, introdução de espécies invasoras, e o outcome, efeito na biodiversidade. Enquanto no esquema lógico, ela poderia ser considerada uma pergunta associativa com interferência, pois investiga a relação de causa e efeito entre duas variáveis, a introdução de espécies invasoras, interferência, e a biodiversidade de ecossistemas, a variável afetada. Avaliação Feiner. Factível. A pergunta é realista e pode ser investigada através de estudos de campo e análise de dados existentes. Interessante. O tema é relevante para ecologistas, conservacionistas e formuladores de políticas. Nova. Embora a invasão de espécies seja um campo de estudo estabelecido, novas perspectivas ou ecossistemas específicos podem fornecer insights inéditos. Ética. A pesquisa não envolve questões éticas controversas. Relevante. O impacto das espécies invasoras na biodiversidade é um tema crítico para a conservação e gestão ambiental. A relevância ecológica e o impacto direto na biodiversidade tornam essa questão altamente significativa e factível, com implicações claras para políticas de conservação. A segunda, da anemia em hispânicos, encaixa-se no modelo empiricista como uma PECO, população, exposição, comparação, outcome, em que P, população, são os pacientes hispânicos, e, exposição, é a infecção por Helicobacter pylori, C, comparação,
são pacientes hispânicos sem infecção por H. pylori. O. Outcome é o desenvolvimento de anemia. No esquema lógico de Volpato, é uma pergunta associativa com interferência, já que busca entender se a exposição a um fator específico, infecção por Helicobacter pylori, pode causar um efeito específico, desenvolvimento de anemia, em uma população definida, pacientes hispânicos. Isso implica na busca por uma relação causal potencial, na qual a infecção por H. pylori interfere diretamente na saúde do paciente, levando ao desenvolvimento de anemia. Avaliação Finer. Factível. A pergunta é prática e pode ser investigada por meio de estudos observacionais ou de coorte, analisando dados clínicos de pacientes hispânicos. Interessante. A questão é relevante, pois aborda a saúde pública e as implicações clínicas do tratamento e prevenção da anemia em uma população específica. Nova. Embora a relação entre H. pylori e a anemia já tenha sido objeto de estudo, focar em pacientes hispânicos pode fornecer novos insights sobre diferenças populacionais na manifestação e tratamento da condição. Ética. A investigação é ética, desde que os dados sejam coletados e analisados com consentimento informado e respeitando a privacidade dos pacientes. Relevante. A pergunta é altamente relevante, pois identificar fatores de risco para anemia pode melhorar as estratégias de diagnóstico e tratamento, impactando positivamente a saúde dos pacientes hispânicos. A questão, no fim, é relevante e ética, ainda que também possa enfrentar desafios na coleta de dados da população e precisar de cuidados quanto aos aspectos étnico-raciais, importante para a saúde pública e tratamento personalizado. Perguntas de pesquisa de cunho pedagógico. As questões problema. Exemplos de questões problema boas. A dos fertilizantes químicos pode ser enquadrada na taxonomia empiricista como uma PICO, focando na intervenção, uso de fertilizantes, e no outcome, a qualidade do solo e desenvolvimento das plantas. E segundo a taxonomia lógica de Volpato, é uma pergunta descritiva, pois busca descrever o efeito de uma variável isolada, os fertilizantes químicos, sobre outras, qualidade do solo e desenvolvimento das plantas, podendo dispensar a formulação de hipóteses específicas. Avaliação Finer. Factível. A questão é prática e pode ser explorada por meio de experimentos em estufas ou laboratórios. Interessante. Tem implicações para agricultores, educadores e estudantes interessados em sustentabilidade. Nova. Pode oferecer novas ideias educacionais sobre práticas agrícolas sustentáveis. Ética. É ética, contanto que considere práticas sustentáveis e seguras. Relevante. Promove a conscientização sobre o impacto ambiental da agricultura e incentiva práticas sustentáveis. No fim, é uma questão didática com potencial educativo sobre sustentabilidade, mas menos complexa para a investigação científica avançada, importante para a conscientização ambiental. Carne de tiranossauro. Esta questão-problema pode ser enquadrada de maneira lúdica no modelo PVO, População, Variáveis, Outcome, em que a população seriam os tipos de carne oferecidos, a variável, o sabor comparativo das carnes, e o outcome, a determinação da carne que mais se assemelha ao filé de tiranossauro, baseado no conhecimento evolutivo. No modelo lógico, pode ser vista como uma pergunta associativa sem interferência, explorando correlações, neste caso sabores, entre diferentes espécies sem implicar uma relação de causa e efeito direta. A hipótese de Diorian deverá basear-se na proximidade evolutiva das espécies. Avaliação Finer. Factível. Embora seja uma situação hipotética, a questão incentiva o raciocínio rápido e a aplicação de conhecimento evolutivo de maneira prática e criativa. Interessante. Desperta curiosidade e engaja não só pela peculiaridade do desafio, mas também pela aplicação de conhecimentos científicos em uma situação inusitada. Nova. Apresenta um cenário único que desafia o convencional, incentivando a pensar fora da caixa. Ética. Como uma situação hipotética educativa não apresenta questões éticas reais.
relevante. Promove o entendimento de conceitos evolutivos e incentiva a aplicação do conhecimento científico de forma integrada e imaginativa. Excelente para estimular o pensamento crítico e a aplicação de conhecimento em biologia evolutiva em um contexto didático, apesar de ser hipotética. Exemplos de questões-problema que carecem de aprimoramento. Árvores frutíferas. Tipificação e avaliação Feiner. Esta questão é muito básica, ainda que lembre os moldes de uma PVO ou de uma associativa, mas é difícil saber se com ou sem interferência, e induz a uma resposta simples de sim ou não, sem promover uma argumentação profunda ou aplicação de raciocínio complexo. A natureza da questão não direciona uma argumentação estruturada e abre um vasto leque de possibilidades de explicação, uma vez que a existência de órgãos em plantas frutíferas pode ser um fato bem estabelecido na biologia, não exigindo uma análise ou uma justificativa complexa que envolva dados ou teorias específicas. Falta complexidade e profundidade para estimular a argumentação científica avançada. Pouco desafiadora do ponto de vista investigativo. Formigas urbanas. Tipificação e avaliação Feiner. Esta questão, que poderia ser uma PVO descritiva, apresenta um desafio logístico e prático, mas carece de profundidade teórica ou conceitual para estimular uma argumentação científica significativa. Embora possa parecer interessante do ponto de vista de curiosidade ou de investigação inicial, não encoraja os estudantes a fazer afirmações baseadas em dados sólidos ou teoria válida, devido à natureza especulativa e à dificuldade de obter uma resposta precisa sem um resultado detalhado. Interessante para despertar a curiosidade, mas limitado em termos de aplicabilidade prática e fundamentação teórica para a investigação científica mais aprofundada. Para que as questões-problema sejam eficazes em estimular a argumentação científica e raciocínios complexos e fundamentados, elas devem ser cuidadosamente estruturadas para desafiarem os estudantes a aplicarem conhecimento teórico, analisarem dados que se transformarão em evidências diante das teorias e construir argumentos sólidos. Questões que simplesmente pedem fatos ou especulações não alcançam esse objetivo. Em vez disso, questões eficazes devem encorajar os estudantes a investigarem, questionarem e argumentarem, aplicando princípios científicos e evidências nas respostas. Além disso, as perguntas descritivas, embora fundamentais para a compreensão e exploração inicial de um fenômeno ou contexto, podem não ser as mais adequadas quando o objetivo é estimular uma investigação científica que envolva a formulação de hipóteses, análise crítica e argumentação baseada em dados e teorias. Na educação científica, particularmente no ensino por investigação, busca-se promover não apenas o conhecimento de fatos ou conceitos, mas também o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, raciocínio lógico e compreensão profunda dos processos científicos. Questões que requerem a formulação de hipóteses necessitam de maior introspecção e incentivam os estudantes a aplicarem teorias e conhecimentos prévios para prever resultados, explorar relações causais e correlacionais e engajar-se mais profundamente com o material de estudo. Portanto, enquanto as perguntas descritivas servem como um ponto de partida valioso para a exploração de tópicos e o levantamento de dados iniciais, aquelas que promovem a formulação de hipóteses e argumentação baseada em evidências tendem a ser perguntas mais eficazes para cultivar uma compreensão mais rica e o desenvolvimento de habilidades científicas nos estudantes. Encorajá-los a ir além da descrição e a envolver-se com o material em um nível mais analítico e sintético pode ajudar a promover uma cultura científica mais robusta, mais embasada, caracterizada por uma abordagem questionadora e baseada em evidências, que ressalte e resguarde o conhecimento científico. Considerando o respectivo nicho, podemos tentar, a partir de critérios como os que abordei, comparar as perguntas de pesquisa e concluir quais têm maior potencial. A estrutura argumentativa de Tolmin oferece um método robusto para desenvolver argumentos, enfatizando dados, justificativas e qualificadores.
Ao aplicar essa estrutura, podemos adaptar questões-problema para estimular habilidades de argumentação em estudantes de diferentes idades e estágios do desenvolvimento cognitivo. Para crianças na média até 10 anos, a questão-problema, por exemplo, sobre a carne de tiranossauro, deve ser simplificada, removendo elementos que exijam conhecimento avançado ou justificativas mais complexas. A tarefa pode ser reformulada para pedir comparações diretas e observações simples. Por exemplo, pedir que identifiquem com qual das carnes, de galo selvagem ou de crocodilo, o filé desconhecido é mais parecido, baseando-se apenas em perceptíveis aspectos mais simples, como textura ou cor da própria carne. A justificativa esperada seria algo como: o filé parece mais com o de crocodilo porque ambos são mais duros. Para jovens de 11 a 14 anos, já é possível trabalhar com uma complexidade maior na argumentação. Mantém-se as 4 espécies, incluindo os javalis, e espera-se que, além de observarem semelhanças básicas, os estudantes apresentem uma justificativa baseada em conhecimentos mais estruturados, como a comparação morfológica dos esqueletos para se inferirem semelhanças evolutivas que poderiam influenciar no sabor da carne. A resposta deve incluir dados, comparação morfológica e a justificativa. Por que essa comparação sugere uma semelhança no sabor? Por fim, para adolescentes de 15 anos ou mais, a questão pode ser ainda mais enriquecida com a adição de outra espécie, como os avestruzes, aumentando a complexidade da comparação. Além dos dados e justificativas, espera-se que a inclusão de qualificadores que abram espaço para a discussão sobre possíveis exceções ou considerações adicionais, como diferenças no preparo da carne que poderiam influenciar o sabor. Isso encoraja os estudantes a pensarem de forma mais crítica e a reconhecerem a incerteza e a complexidade inerentes à ciência. Com isso, minha intenção foi ilustrar que ajustar a complexidade da questão-problema conforme a faixa etária, conforme o nível escolar, permite não apenas atender ao nível de desenvolvimento dos estudantes, mas também promover o crescimento das habilidades argumentativas. Começando com observações simples e avançando para análises mais complexas e críticas, os estudantes aprendem a construir argumentos mais sofisticados e fundamentados, uma habilidade valiosa, tanto dentro quanto fora do contexto científico. Agora deixarei com vocês a indicação de algumas obras que usei diretamente e outras para as quais recomendo a leitura, aprofundando o que foi visto neste vídeo. Agradeço a atenção e até a próxima.